mesmo assim, eu queria só fazer uma observação sobre a questão da democratização da mídia, que é um tema que unifica toda a blogosfera, que é um pensamento que eu tive recentemente, um insight, porque geralmente se fala, por exemplo, por parte do governo, por parte sua, que a questão da mídia ela é importante para você informar o povo sobre os feitos do Estado, para dar voz ao Estado. Só que eu acho que, às vezes, a gente esquece, por exemplo, que uma mídia mais democrática ela também seria importante para dar voz ao legislativo, que produz muita coisa e que a população não sabe, e, sobretudo, não só dar voz, para dar ouvidos ao Estado, para o Estado auscultar os anseios da população. Aí a gente volta nessa questão das manifestações de junho, que uma das bandeiras mais importantes foi a questão da mídia, que obviamente, a mídia não falou isso, que os jovens, às vezes muito novos, eles cantavam um refrão, que era "A verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura". E eu fiquei filosofando sobre aquilo. Por que esses jovens de 20 anos, que nem viveu a ditadura, vai cantar que a verdade é dura, a Globo apoia a ditadura? Por que ele tem esse anseio? Né? Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Você acha que realmente a gente está tranquilo? Ou você acha que a democracia brasileira ainda precisa se consolidar, ainda oferece algum risco em função desses fatores que existem hoje? Eu, de vez em quando, eu costumo dizer que em política vale tudo. A única coisa que não vale é negar a política. Porque toda hora que você nega a política, o que vem depois é pior. Eu poderia pegar o Egito, por exemplo. Todo mundo ficou maravilhado quando o povo do Egito derrubou o Mubarak. Tá? Eu, se pudesse, tinha derrubado o Mubarak antes, porque eu conheci ele, eu não gostava dele, ele nem gostava de mim. Toda reunião ele era mal encarado, não conversava com ninguém, sabe? E estava lá há 30 anos como ditador, só os americanos achavam que ele era democrata. Tanto é que o Obama foi lá fazer um discurso para falar qual era o discurso dele por Oriente Médio, lá, sabe, no Cairo. Bom, quando ele cai, eu fui até convidado para ir a Doha, eu fui lá no Catar fazer um debate com a juventude, sabe, do Egito, da Tunísia, provocado pela Al Jazeera, que também é um canal de televisão muito democrático, sabe, fora do Catar. No Catar, sabe, pouco democrático, quase não dá muita notícia do Catar. Mas é assim o mundo. Aí derruba o Mubarak, tá? Muito bem, derrubaram um ditador, o povo foi para a rua, derrubou um ditador. Aí elege o Morsi, que representa a Irmandade Muçulmana. Mas ele foi eleito democraticamente. Ou seja, depois, não sei aonde é que o Morsi errou, que o povo foi para a rua para derrubar o Morsi. Derrubou o Morsi. Quem é que volta? Os militares outra vez. Os militares outra vez. Agora os militares estão matando muita gente da Irmandade Muçulmana, ou seja, eles estão, sabe, tendo uma prática igual a que eles condenavam no Morsi. Qual é a lição que eu tiro disso? É que somente a democracia é que pode a gente evitar esses vai e vem dos abusos. Vamos pegar o Iraque, que é o exemplo. Eu não esqueço nunca, eu já contei muitas vezes, mas é sempre bom contar, sempre imaginando que tem um jovem na internet que tem 17 anos e que não sabe de nada, porque eu nunca falei com ele essas coisas. Tá? Mas dia 10 de dezembro de 2002, eu fui ao Bush. Eu tinha sido eleito presidente, não tinha tomado posse. Quando eu cheguei no Bush, ele estava da cor dessa capa aqui, falando da necessidade de combater o terrorismo. Sabe? De pegar o Bin Laden, sabe? E o símbolo que ele tinha que derrotar era o Saddam Hussein. E falou para mim uns 40 minutos sobre a questão do Iraque, a questão do Saddam Hussein, falou. Quando ele cansou de falar, eu ficava pensando, pô, eu vou embora sem falar nada, só ele falou. Eu vim aqui para escutar, eu que estava acostumado a falar muito aqui no Brasil. Aí, quando ele terminou de falar, eu falei, presidente, olha, eu queria lhe agradecer, queria dizer para o senhor o seguinte, o Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu não tenho nada contra o Saddam Hussein, ele não me fez nada.
A minha briga no Brasil é outra guerra, é a guerra contra a fome. E essa guerra eu sei que eu vou vencer. Porque se cada brasileiro tomar café, almoçar e jantar, sabe, já estou por satisfeito. Pois bem, foi lá e invadiu o Iraque, matou o Saddam Hussein, sabe? O que aconteceu no Iraque? De lá para cá. Qual é a democracia do Iraque? Qual é a paz do Iraque? As pessoas pensam que podem criar paz por decreto, democracia por decreto. É um processo. E ali eu acho que tem dois culpados. Os americanos que invadiram, o Saddam Hussein que mentiu para o povo e não teve coragem de dizer que não tinha arma química. Porque era muito mais fácil dizer, gente, eu não tenho, pode vir aqui fiscalizar, deixa meu país livre. Não. O cara mentiu o tempo inteiro, contou bravata o tempo inteiro. A mesma coisa foi na Líbia. Qual é a explicação da invasão da Líbia? A quem que o Gaddafi estava fazendo mal? No momento que ele estava mais democrático da vida dele a nível internacional. Foram lá e mataram o Gaddafi. O que sobrou na Líbia? Quem é que comanda? Qual é a democracia? Se essa meninada no Brasil não aprender de que somente através do exercício da política e do exercício da democracia na sua plenitude, e a democracia significa você aprender a conviver com os contrários. Significa um corintiano ter coragem de ir com um palmeirense assistir um jogo de futebol. Significa no mesmo domingo, no mesmo banco, no mesmo estado, estar um corintiano, um São Paulino, um palmeirense, abraçado assistindo o jogo. Então, eu acho que nós temos que aprender que a democracia é uma coisa extraordinária. E eu amo a democracia porque sem democracia eu não teria chegado ao poder. Não teria chegado ao poder. Tá? Foi graças à democracia que eu cheguei. Então eu acho que não tem nada melhor do que isso. Porque nós governantes, veja, nós obviamente que queremos que a mídia não seja chapa branca, porque não interessa. É uma ilusão alguém pensar que ter uma televisão falando mal dele o dia inteiro vai ajudar. Se a internet falar bem, o dia inteiro não interessa. Se falar mal o dia inteiro, não interessa. Porque as pessoas nem acreditam quando fala muito bem, nem acreditam quando fala muito mal todo dia. É assim a vida, e é bom que seja assim. Então, eu acho que você tem a TV Câmara, que tem um funcionamento, já é razoável. Você tem a TV Senado, você tem a TV Justiça, a TV não sei das quantas. Nós só não conseguimos fazer uma TV no Executivo. Eu tinha um sonho, é uma frustração que eu tenho, de fazer uma TV internacional para fazer com que o Brasil fosse divulgado lá fora. Então, eu acho que nós deveríamos ter um canal de televisão. Não conseguimos fazer. Eu não consegui fazer, acho que a gente não teve a compreensão. E quando eu viajo o mundo, eu vejo a Telesur. Ô, Franca, a Telesur, você assiste ela em Paris, você assiste ela em Londres, você assiste ela em Milão, em Roma. É a única coisa que você tem da América Latina, na Europa, hoje é a Telesur. Quando o Brasil poderia ter. Tentei fazer convênio com a televisão espanhola e com a televisão portuguesa, sabe? Depois o processo burocrático atrapalhou um pouco, sabe? Mas não foi possível. Mas o meio de comunicação ele é muito importante e ele será muito mais importante quando ele for globado. É importante lembrar que televisões importantes neste país não acreditavam nas diretas. Precisou o povo ir para a rua. Então, presta atenção no que aconteceu em junho, que vocês sabem. Ou seja, enquanto todos eles estavam pensando que as manifestações eram contra o governo, todos eles estavam, sabe, inflando. Quando o povo começou a virar carro de empresa de televisão, a tocar fogo, quando o povo começou a pegar determinado logotipo, sabe, impressionar, quando o povo começou a gritar nome de determinadas emissoras e a chincalhar, eles se deram conta que, peraí, essa gente quer mais do que xingar o governo, essa gente quer mais coisa, sabe? Você acha que eu acho ruim? Eu não acho ruim, eu acho ótimo que o povo cobre o governo, mas o povo cobre tudo também, porque senão a gente não vai consolidar o processo democrático. Eu acho que o Brasil hoje, o mundo hoje está mais seguro do que no tempo do João Goulart. Nós não temos a Guerra Fria, sabe? O Brasil está vivendo o seu mais longo período de democracia contínua, as instituições estão sólidas. Eu lembro do medo que algumas pessoas tinham quando foi se fazer o impeachment do Collor.
foi feito o impeachment do Collor e tudo ficou maravilhoso, esse país suportou, sabe? Tentaram me derrubar em 2005, e todo mundo sabe disso, ou seja, nós enfrentamos, tentaram fazer a Dilma brigar comigo. É engraçado, porque eles tentaram, de repente, quando a Dilma ganhou as eleições, eles tentaram se apoderar da Dilma e queriam que eu fosse o inimigo da Dilma, sabe? Nós temos lado, nós queremos ser democráticos, nós queremos governar para todos, nós queremos atender todos bem, mas nós temos lado. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu não sei quando, mas que nós vamos ter que retomar com muita força essa questão da regulação dos meios de comunicação nesse país, nós vamos. Presidente, o senhor já falou com a Dilma sobre essa questão da regulação das comunicações, porque ela tem emitido sinais diferentes do senhor está emitindo aqui hoje. E acho que isso nos interessa. Deixa eu te falar por que eu não falei com a Dilma. Eu não falei com a Dilma isso e outros tantos assuntos. Sabe por quê? Por uma coisa simples. Ou seja, quando você deixa o governo, você tem que tomar cuidado para, ao sair, não querer ficar governando. Não, eu estava fazendo aquilo, você tem que fazer, eu estava fazendo aquilo, você tem que fazer. Isso não dá certo, isso é briga na certa. Sabe? Então, eu acho que a presidenta Dilma, sabe, teve os problemas delas, teve o tempo dela, mas eu acho que o partido poderia estar fazendo esse debate. Esse debate não depende do governo. Sabe? Esse debate o partido pode fazer. Ou o conjunto de partidos pode fazer, ou nós poderemos fazer junto, ou as entidades organizadas da sociedade podem fazer junto, sabe? Eu acho que nós não temos que ficar esperando que o governo possa fazer tudo, porque o governo tem o seu tempo, tem a sua correlação de força. Se você fica olhando o Congresso Nacional, você fala, tudo bem, o dono da Rede Globo é fulano, o dono da USBT é Beltrano, o dono da Bandeira é Beltrano. Você conhece 4 ou 5 donos a nível nacional. Mas quando você vai para as esferas estaduais, quase todo mundo é senador ou deputado. Então, imaginar que só por ali a gente vai conseguir, sabe? Se você pegar em alguns estados de quem é a Bandeirante, de quem é o SBT, de quem é a Record, vai perceber que tem uma ramificação ali, sabe? E que nós precisamos, sabe? Nós precisamos tentar mudar essa lógica. E é difícil mudar. Eu comecei dizendo, o Antônio Carlos Magalhães era ministro da comunicação do Sarney quando o Vicentinho foi requerer um canal de televisão para o movimento sindical. Passou Sarney, entrou Collor, passou Itamar, entrou Fernando Henrique Cardoso, entrou Lula, está terminando o primeiro mandato da Dilma e somente agora a gente está conseguindo. Quantos anos? Quase 20 anos, gente. É isso, é assim. Mas eu continuo otimista. Sabe, não é o fato de ser contra ou ser a favor, é o fato de criar alternativa para que as pessoas possam ter informações, possam interagir, que as pessoas possam se comunicar de forma diferente. A internet permite isso. E eu acho que a aprovação do Marco Civil é uma garantia extraordinária para dizer que esse país não terá retrocesso na democracia. Tá? Se um dia tiver algum retrocesso, vocês não precisam nem ficar em casa no computador de vocês, saem com, sabe, o tablet de vocês, vão para qualquer lugar fazer a notícia de vocês e o país vai continuar democrático, cada vez mais democrático. Eu acho que é irreversível isso para o Brasil. Acho que no Brasil e na América Latina nós não teremos chance de retrocesso, não temos perspectiva de retrocesso porque as pessoas sabem que a democracia é uma conquista desse povo. Com muita luta.